bom sábado para vocês e hoje é dia de vídeo no feed da Mamis Léo. E o assunto de hoje é um assunto que rolou no bate-papo aqui no Message do nosso Instagram. Vamos falar de volta ao trabalho. Gente, é um assunto um pouquinho, não vou falar tabu não, mas é um assunto que mexe com o coração e com a cabeça das mamães. E aí, essa semana eu fiz um post de agradecimento ao hotelzinho que ficou com o Murilo, né, desde 4 meses, que foi quando eu precisei voltar a trabalhar. E aí elas cuidaram do Murilo. E assim como eu coloquei lá no meu stories, eu não tinha noção, naquele momento, quanto o Murilo era pequenininho, quanto ele era dependente e... Ai, que covardia o que eu tava fazendo, assim. Na verdade, outro dia meu marido foi buscar ele no hotelzinho e aí compartilhou comigo, né? E depois eu fui no dia posterior e vi uma mãe deixando um bebê pequenininho, como eu deixei Murilo, e o meu coração partiu, assim. Gente, eu fiz isso, eu tive coragem. E aí, dando sequência ao stories, uma seguidora me chamou no direct aqui, no Message, e perguntou assim pra mim: Roberta, você foi muito corajosa, como você conseguiu? Gente, na verdade, o que eu falei pra ela é o que eu falo pra vocês, não foi coragem. Eu não fui corajosa, foi necessidade. Na época, eu não tinha uma rede de apoio disponível para cuidar do Murilo, apesar de eu ter uma sogra que queria muito, mas para ela cuidar dele, ela tinha que deixar de trabalhar para cuidar dele, e a minha condição não tinha como eu pagar para ela cuidar dele, nem pagar uma babá. A minha mãe trabalha fora, então era o que restava, era a situação, era a nossa necessidade, era deixar ele na creche ou no hotelzinho. E a opção 1 era a creche, mas por conta da pandemia e tudo isso que a gente já passou aí em 2020, 2021, as escolas públicas não voltaram a trabalhar, e aí eu coloquei ele no hotelzinho. E como que eu consegui? Na verdade, gente, assim, fiquei grávida, sem querer ficar grávida, fui mãe sem querer ser mãe, enfim, e durante toda a minha gestação, eu já sabia que a minha condição era essa, de que eu tinha que voltar a trabalhar, precisava voltar a trabalhar, e eu não tinha uma rede de apoio para ficar com o Murilo. E eu confesso para vocês que eu fiquei a gestação inteira lendo, pesquisando coisas na internet e me convencendo. Eu falava para mim mesma todos os dias: você vai ter que deixar o seu filho com outra pessoa. Outra pessoa vai cuidar do seu filho. Essa pessoa não vai fazer pelo seu filho o que você faz. Não vai fazer do jeito que você faz. E aí eu fiquei a gestação toda, eu comigo mesmo. Na verdade, eu confesso que eu compartilhei muito pouco isso até com meu próprio marido, tá, gente? Era uma coisa muito minha, assim. E aí a gente fez alguns combinados quando o Murilo estava prestes a nascer, porque como eu sabia que ele ia pra creche ou pro hotelzinho e que lá não é só ele e não ia ter uma pessoa para ficar com ele o tempo todo no colo, e apesar de saber da importância do colo pro bebê, eu pesquisei, li alguns artigos e aí tomei a decisão de que a partir do momento que o meu neném chegasse em casa, eu deixaria o mais tempo possível ele no berço e menos possível ele no colo. E aí vocês podem me julgar à vontade, tá? Porque perfeita é a mãe. A realidade é diferente. E aí a gente tem que criar mecanismos para que a gente sofra menos ao deixar o nosso filho com os outros. E aí eu abdiquei um pouco disso, de ficar muito tempo com o Murilo no colo. O Murilo ficava muito ou no bercinho ou até no sofá do meu lado, assim.
E foi uma forma que eu achei de começar a fazer ele ficar mais independente de mim. E quando ele foi pro hotelzinho, pequenininho daquele jeito, eu deixei ele, lembro que eu cheguei, deixei, assim, eu peguei, literalmente, virei as costas e saí. Porque eu já saí de lá chorando, eu chorei a manhã inteira. Lembro que a menina que faxinava lá em casa chegou, me olhou e perguntou ao meu marido, a Roberta chorando, né? Pra quem não sabe, aqui eu tenho fama de coração de pedra, não é qualquer coisa que me comove e me faz chorar não, tá, gente? E aí, aquele dia eu chorei quase que o dia inteiro porque eu deixei o Murilo. Na verdade, eu chorei o dia inteiro porque 10 dias antes de voltar a trabalhar, eu deixei ele na parte da manhã no hotelzinho pra eu me acostumar a ficar sem ele. Porque eles são muito pequenos e, na verdade, eles não têm muita consciência do que tá acontecendo, assim, tá? E aí é mais fácil pra eles, é difícil pra nós, pra mãe deixar o neném lá. E ele ficou durante uma semana indo todo dia de manhã. E aí ele já pegou a primeira virose de hotelzinho, de creche, ele pegou uma gripezinha, e aí ficou uma semana comigo em casa, e aí quando eu precisei realmente voltar a trabalhar, ele já estava bem. Então assim, não foi coragem, foi necessidade e um pouco de planejamento. É importante a gente planejar e tentar organizar o máximo possível a saída do bebê para algum lugar, esse corte do cordão umbilical aí é quando a gente precisa voltar a trabalhar. Então eu pesquisei muito antes e me preparei nesse sentido. Preparei minha cabeça, criei formas de ele ser um pouco independente, não ficar muito dependente do meu colo. Confesso que uma coisa que ajudou muito, apesar de não ser uma coisa muito legal, mas acabou me ajudando, que é o seguinte, o Murilo, como ele nasceu prematuro, e ele teve algumas dificuldades durante a amamentação. E aí, desde a primeira semana de vida, Murilo complementou. E aí, como ele complementava, ele não era só peito, então ele não foi livre demanda, ele precisava complementar. Outro dia eu conto mais detalhes dessa história para vocês, mas isso acabou ajudando, por quê? Porque ele já mamava chuquinha. Eu tirava o meu leite, ele mamava o meu peito e complementava com o meu próprio leite e, por vezes, complementava com Aptamil. Quando o pediatra inseriu o Aptamil, um mês, pouco menos de um mês que ele autorizou eu dar Aptamil para Murilo, antes dele ir pro hotelzinho, então o Murilo já não era tão dependente de mim em relação à amamentação, e isso acabou facilitando para mim e para ele se adaptar ao hotelzinho. E ele ficou muito bem e eu acabei também, gente, ficando muito bem. Eu já falei disso aqui também para vocês. Eu escolhi um local onde eu me senti muito segura. Sempre falo, repito para todas as mães: vai deixar seu filho numa creche, vai deixar seu filho no hotelzinho, vai no local e observa. Muito mais do que a estrutura, que é importante, observa o ambiente, observa as outras crianças. Se elas estiverem felizes, é porque elas são bem cuidadas. Então, se elas são bem cuidadas, você sai dali com o coração mais calmo e seguro de deixar seu filho na mão de uma outra pessoa que não é você e não é ninguém da sua família. Outra coisa que eu fiz foi deixar meu marido fazer as coisas com meu filho. E a hora que, por mais que no meio da pandemia a gente não saía muito, mas os poucos momentos que eu saí, os poucos lugares que eu fui, eu deixava os meus amigos fazerem as coisas com o Murilo. Uma amiga, o primeiro lugar que eu fui foi no interior de Castelo, na casa de uma grande amiga minha, e quando chegou lá ela falou pra mim assim: espero que você não fique com frescura, que eu vou pegar o Murilo no colo. Eu falei: meu amor, eu vim pra cá
e eu tenho certeza que eu tenho 2 babás, você e sua filha. Vocês vão cuidar do Murilo e eu vou descansar. E aí, com toda essa minha petulância e ousadia, eu fiz isso, tá, gente? Confesso que ficava com o coração na mão, só olhando de rabo de olho, assim, me controlando pra não ir lá dar palpite. Mas Murilo fazia xixi, eu falava com ela, amiga, Murilo fez xixi, ela ia lá e trocava. Murilo precisa tomar banho. Na verdade, no banho ela não se sentiu muito segura não, porque a filha dela já tem 20 anos e eu acabei dando banho. Mas ela trocou xixi, ela trocou cocô, tanto ela quanto a irmã, quanto a filha. Deram mamadeira para Murilo, ninaram Murilo, cuidaram de Murilo. Fiz isso com a minha sogra, com 15 dias ela foi me visitar e aí ela chegou e falei, olha, Murilo tá por sua conta. E aí ela veio me perguntar, como que você quer que eu faça? Como que você dá banho? Eu falei, sogra, você teve 2 filhos, você vai fazer do seu jeito. Ah, mas eu falei, não tem mais, é do seu jeito, sabe por quê? Você não vai fazer igual eu faço. Então, faz do seu jeito, o que você fizer vai ser o melhor. Entreguei o Murilo pra ela. Ela deu banho do jeito dela, ela fez tudo. Eu me tranquei no quarto, fui tomar o meu banho, lavar o meu cabelo, que todo mundo sabe que é o que a mãe mais quer na vida, é poder tomar um banho e lavar o cabelo em paz. E aí, gente, essas pequenas atitudes que a gente se obriga, a gente tem que se obrigar, tá, a fazer, é muito importante, porque na hora de cortar o cordão, você tá tranquila e você sabe o seguinte, eu não sou perfeita. E outra coisa, ninguém, bota uma coisa na cabeça de vocês, ninguém nunca vai fazer igual a você. Então a gente não pode ter essa neura de, eu não vou deixar porque não vai fazer igual. Não vai, nunca. Nem se você tivesse uma irmã gêmea, faria igual a você. Não faz, cada pessoa é de um jeito. Então assim, fica a dica de hoje, que eu quero compartilhar com vocês. Já tá grávida? Começa a pensar nisso, tá? Tá longe, mas quando você vê, já tá na hora de você voltar a trabalhar. Já começa a pensar em gatilhos, mecanismos, coisas de acordo com a sua realidade. Eu achei a história da Roberta legal, vou pegar algumas coisas que ela falou aqui e vou fazer, ótimo. Mas às vezes o que foi bom pra mim não é o que é o ideal pra você. O que eu quero, na verdade, é simplesmente startar para você, mãe, que tá grávida, e para você, mãe, que tá com o bebê em casa, que daqui a pouco vai precisar voltar a trabalhar, é que a gente não precisa sofrer tanto. O que a gente precisa é tentar ter um momento de racionalidade e pensar que esse momento vai chegar e o que eu posso fazer para eu sofrer menos. O bebê, ele é muito pequeno, ele não sente muito. Se a gente criar situações, contextos e inserindo ele ali naquele ambiente para que ele faça essa transição e nós também, e cada um sofra o mínimo possível, tá bom? Então, vou deixar aqui no textinho do feed os pontos que eu fiz, que deu certo para mim, tá? E aí, fiquem à vontade de seguir, para mim deu muito certo. Outra coisa, meu marido. Gente, eu já fiz também um texto aqui no feed falando, né? Modo leoa off. Se o seu marido quer participar, deixa ele participar. Deixa ele dar banho, deixa ele botar para rotar, deixa ele trocar a fralda, deixa ele fazer tudo o que ele quer fazer do jeito dele. Sabe por quê? Na hora dos momentos mais difíceis, mais angustiantes pra gente, se a gente tem um marido pra gente pedir socorro, vocês não sabem a diferença que faz. Roberta, mas o meu marido não faz, ele não gosta, o jeito dele não é. Vai, gente, de pouquinho a pouquinho durante a gestação, vai inserindo, vocês são um casal, vocês vão ter um filho junto, vai inserindo essa conversa aí. E a hora que você for trocar uma fralda, chama, meu amor, vem aqui, vem cá, fica perto de mim, segura aqui, e devagarinho vai colocando ele. E aí aquilo que ele conseguir fazer, sempre conta com ele para aquilo ali, porque, gente, quando você não tem uma rede de apoio,
o seu apoio é o seu marido. E aí é muito importante que ele participa. É um desafogo, assim, nossa, e não sou perfeita, já falei, perfeita é a mãe. Eu fiz aquilo que era de acordo com a minha realidade e eu aproveitei o máximo, o pouco e os momentos que eu tive de apoio de outras pessoas. Para eu descansar também, para eu me preparar o momento de deixar meu filho sozinha, porque afinal é isso, né? A maternidade é a gente fazer o nosso melhor pro nosso filho, para um dia ele seguir a vida dele igual a gente seguiu a nossa. Então, fica aí a dica de hoje. Um beijo para vocês, um bom sábado para você e sua família. Ah, e dá uma olhadinha no nosso stories. Vamos escolher o tema da semana que vem. Desculpa, mas eu acho que esse tema foi mais relevante porque quando a gente cria uma conexão com uma gestante ou com uma mãe aqui no nosso canal, a gente vai dar sempre prioridade para falar daquele assunto, porque afinal o que a gente quer é compartilhar e interagir. Um beijo para vocês. Fui!